O Kong precisou ser bufado para enfrentar o Godzilla. E o Kong de 2005 era mais realista, e esse novo Kong não faz sentido. De todas as abobrinhas que eu já escutei e li dos haters do Kong, eu acho que essa definitivamente é uma das mais absurdas. E tipo assim, eu ter que explicar algo simples e óbvio, sabe, me deixa incrédulo. Eu não sei o que me impressiona mais, ter que explicar que o Kong de 2005 não faz parte do Monsterverso, ou o animalzinho relinchante querer realismo em um filme onde tem uma lagartixa de 120 metros de altura que pesa quase 100 mil toneladas e solta energia radioativa pela boca. Sério, eu fico incrédulo com isso. Ah, mas o Kong não deveria ser capaz de enfrentar o Godzilla, ele foi bufado pelo roteiro. Isso é a opinião dos senhores, eu respeito a opinião dos senhores achar isso, mas eu devo dizer uma coisa para os senhores. O Godzilla precisou ser bufado para ser capaz de enfrentar o Kong lá no GVK, senão ele ia tomar taca. A rivalidade do Godzilla e o Kong, ela não começou dentro do Monsterverso, eles têm 60 anos de rivalidade. Em 1933, o King Kong foi criado pela RKO. O Kong fez estreia em um filme lá em 1933 que leva o seu nome, King Kong. Em 1954, a Toho cria o Godzilla, que acabou virando sucesso, e o Godzilla se tornou um dos kaijus mais populares de todos os tempos, se ele não for o mais conhecido de todos os kaijus na história. Em 1960, 6 anos após a criação do Godzilla, a Toho decide comprar os direitos de imagem do King Kong para usar no seu filme de 1962, Godzilla vs Kong. Kong faz a sua estreia na Toho com 45 metros de altura. Por ser um primata, o Kong ele era extremamente forte e inteligente, com o diferencial que ele tinha poderes elétricos, e ao consumir energia, o Kong ficava 100 vezes mais forte. Então esse argumento de vocês acharem forçado o Kong enfrentar o Godzilla, que isso não deveria acontecer, é choro, porque essa rivalidade ela é antiga, é clássica. Então tipo assim, todo fã do Godzilla antigo conhece essa rivalidade dos dois e até gosta dessa rivalidade dos dois. Tanto que a maioria dos fãs antigos querem ver o Kong com poderes elétricos dentro do Monsterverso. No Monsterverso, o Kong fez a sua estreia no filme A Ilha da Caveira. O filme se passa em 1973 e ali no filme o Kong ele é um adolescente. Em números humanos, podemos dizer assim, o Kong tinha ali aproximadamente 14 anos de idade e estava em fase de crescimento. E na Ilha da Caveira o Kong já tinha os seus 32 metros de altura. Os eventos de Godzilla vs Kong se passam ali no período entre 2021 e 2024. Ou seja, se passaram 51 anos desde a primeira aparição do Kong no Monsterverso. E o Kong cresceu dos seus 32 metros para aproximadamente 103 metros de altura. Matemática básica, ou seja, ele cresceu 1,40 m por ano. Isso não é um crescimento rápido ou forçado para enfrentar o Godzilla. Ah, mas você disse no começo do vídeo que o Godzilla precisou ser bufado para enfrentar o Kong. Vamos falar disso aqui agora. Até chegar no GVK, o Godzilla precisou passar por um processo gigantesco evolutivo. Ele veio se fortalecendo ali ao longo dos anos. Desde a sua primeira aparição até agora, o Godzilla simplesmente ficou muito, mas assim, muito mais forte. E ele não ficou bufado apenas para enfrentar o Kong. Ele precisou ficar bufado para enfrentar todos os seus oponentes até chegar no Kong. Em 1946, o Godzilla desperta após a bomba de Hiroshima que despertou o Kaiju Shinomura. Nós não temos informações do tamanho que o Godzilla estava naquela época, mas ele é a sua menor versão. E pulamos para o ano de 1954, que é a primeira aparição em live action do Godzilla. Essa aparição é mostrada tanto no filme Godzilla de 2014, quanto mais detalhada ali em Monarca, o legado dos monstros, e também temos nessa HQ Godzilla Awakening. Nós vimos ali que os militares estavam fazendo testes nucleares ali no atol de Bikini, e esses supostos testes, na verdade, era uma maneira de atrair o G-Man para uma armadilha. E esse evento marcou ali o início da sua jornada evolutiva. Como é mostrado em Monarca, o legado dos monstros, essa versão do Godzilla ela é menor, ela é mais clean, podemos dizer assim, e tem uma feição mais juvenil. Ele não é nem de longe tão volumoso quanto as suas versões posteriores. Além disso, vemos que as suas placas dorsais são mais retas, pontiagudas e com aparência irregular. O Godzilla toma a bomba na cara e fica muito maior e mais forte. Nessa altura do
campeonato, eu acho que é impossível os senhores não saber que o Godzilla se alimenta de radiação nuclear, ela é completamente necessária para ele e para o seu desenvolvimento. Então, quanto mais energia nuclear ele consome, maior e mais forte ele vai se tornando. O Godzilla só volta a aparecer em 2014, nos eventos do filme. E aqui nós temos, né, os status dele oficial, qual que é a sua altura e o seu peso, que era 108 metros. E aqui ele era pouca coisa mais alto do que o Kong de GVK, já que o Kong tinha aproximadamente 103 metros. A gente pode ver que o Godzilla ele não era tão poderoso, principalmente ali pela sua baforada atômica, que ela era mais fraca. E após os eventos de Godzilla de 2014, o Godzilla ele enfrenta uma das maiores ameaças que ele já pôde enfrentar, que é o Muto Prime. O último confronto com o Muto Prime custou ao G-Man as suas placas dorsais, que foram estilhaçadas pelo rugido sônico do Muto. Devido a esse acontecimento, o Godzilla evoluiu e as suas placas dorsais voltaram diferente. Não só as suas placas dorsais que cresceram e evoluíram, o Godzilla também ficou maior, mais forte, mais rápido. Os seus braços também ficaram mais longos e mais musculosos, capazes de rasgar o Iron Dragon no meio. Mas nós não temos informações oficiais de qual foi o tamanho que ele alcançou nesse período de tempo. E nos leva à sua aparição de 2019, onde ele enfrenta o Monstro Zero, mais conhecido como King Ghidorah, e perde. Após a sua derrota, o Godzilla volta a atacar o Monstro Zero novamente, mas os humanos tentam destruir os dois kaiju, onde o Godzilla acaba sendo gravemente ferido pelo Oxygen Destroyer. Ele ficou muito fraco e ferido e recuou para o fundo do mar em um covil que ele costumava chamar de lar, onde ele foi considerado morto pelos humanos. O nível de radiação dentro do covil do Godzilla era alto, mas não o suficiente para fazê-lo se recuperar rápido. Então esse processo de recuperação levaria alguns anos ali para o Godzilla se recuperar 100%, e os humanos não tinham todo esse tempo, pois era questão de dias para que o Ghidorah exterminasse completamente a vida na Terra. Então os humanos decidiram explodir uma bomba na cara do Godzilla. O Serizawa ativa a bomba onde o Godzilla está e ele se recupera em questão de minutos e talvez horas. A gente não tem um número exato. E o Godzilla volta extremamente bufado para enfrentar o King Ghidorah. Graças aos avanços nucleares modernos, o corpo do Godzilla quase chegou ao equivalente a um colapso nuclear. Mas o que isso significa? Isso ocorre quando o interior de um reator nuclear fica tão quente que o combustível derrete. Isso pode levar a situações perigosas onde a radiação nociva pode ser liberada, ou no caso do Godzilla explodir, pois o filme diz que ele estava atingindo um ponto crítico e iria explodir. Já que a nova Serizawa fez com o Godzilla funcionou bem demais, porque ele vai explodir como uma bomba atômica. E naquele momento o Godzilla estava maior, mais forte e mais rápido. E no próprio filme é afirmado como se ele tivesse tomado ali anabolizante. É impressão minha ou ele andou malhando? Tá brincando? O Serizawa deixou o lagartão bombado? Com certeza. E é nesse momento aqui que o Godzilla alcança os seus 120 metros de altura. 120 metros esse que ele mantém quando ele enfrenta ali o Kong. Mesmo estando na água, que é o território do Godzilla, e estando enfraquecido, o Kong consegue segurar os braços do Godzilla a ponto dele não conseguir fazer absolutamente nada. Braços esse que anteriormente já era forte o suficiente para rasgar um kaiju no meio. Na época que ele tinha só 110 metros de altura. Ah, mas o Godzilla só estava brincando com o Kong. Eu acho que isso é muito mais do que óbvio. É uma matemática. Qual 2 mais 2? Se você não saber o resultado disso, o Godzilla estava na água, onde é o seu território. Como vocês sabem, eu espero que vocês sabem, macacos não respiram embaixo da água. Quando eles lutam na terra, essa luta durou 12 horas seguidas, com o Godzilla spamando especial em cima do Kong. Diferente dos senhores, eu não estou reclamando dessa evolução que o Godzilla teve durante esse tempo, ou das várias ajudas que ele teve para poder derrotar ali a maioria dos seus oponentes. Eu só estou explicando algo simples que os senhores têm dificuldade de entender. E antes de toda essa evolução, o Godzilla tomou uma peia de um Mamako, que é o rival. O rival bateu
tanto no Godzilla que ele saiu vazado do seu covil e só voltou lá depois de 2019, quando ele estava bufado. Ainda precisou tomar mais um pouquinho de radiação para poder tentar recuperar a sua casa, mas quando ele chegou lá, o rival já estava morto, a Tiamat havia matado ele. Então, se o Godzilla de 2014 enfrentasse o Kong, ele seria espancado, pois o de 2019 teve muita dificuldade para enfrentar um Kong que não estava no seu 100%. O Kong estava cansado e ainda assim deu uma luta de 12 horas para ele. Confirmado pelo próprio diretor Adam Wingard que no oceano o Kong estava sob os efeitos do sedativo. Todo o evento de GVK ocorre em 5 dias e o Kong não descansou, e quando ele entrou ali dentro da Terra Oca, ele teve que enfrentar os Warbats e outros bichos. Diferente do Godzilla, o Kong ele não se alimenta de energia radioativa, então não é algo que ele possa consumir e vai ficar bufado, vai ficar fortão em pouco tempo. Ou seja, se o Godzilla não tivesse passado por todo esse processo evolutivo, é ele quem não daria conta de enfrentar o Kong, já que o processo evolutivo do Kong é algo mais natural, como se fosse dos humanos. Ele leva muito mais tempo para se desenvolver, o seu metabolismo é completamente diferente. Não é simplesmente absorver radiação nuclear. Em 2 segundos vai ficar grandão fortão. É um processo lento. Eu não acho que seja necessário também falar do último estágio do Godzilla, que é a forma dele Evolved, apenas dizer que ele não está 20 vezes mais forte do que antes, pois isso é tirado de contexto ou mal interpretado pelos fãs do Godzilla desde quando o filme foi lançado. Pois é deixado bem claro que as placas dorsais do Godzilla têm a capacidade de armazenar 20 vezes mais a radiação nuclear. Não é que ele ficou 20 vezes mais forte. E não faria sentido ele ficar 20 vezes mais forte e o Kong simplesmente nocauteá-lo. Godzilla ficou mais forte? Sim, ficou mais forte. Mas como eu disse, não faz sentido o Godzilla ficar 20 vezes mais forte e o Kong se equiparar fisicamente a ele, sem ter nenhum tipo de evolução, apenas com uma luva de metal, beleza? O vídeo de hoje vai chegando ao fim. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no canal que ajuda muito no crescimento do mesmo. Um grande abraço, fiquem bem.